Vamos colocar um pouco de luz no nosso dia? Acompanhe a nossa entrevista com o tema Jesus, Luz no Mundo. Olá, que bom que você está conosco novamente. Hoje nós temos a alegria de receber aqui, no nosso bate-papo, Carlos Augusto de São José, que durante 38 anos foi servidor federal, aposentando-se como pró-reitor da Universidade de Brasília. Há mais de 45 anos, 47, né, seu Carlos, precisamente, espírita, estudioso e, na minha opinião, se não o maior, um dos maiores conhecedores de espiritismo que nós temos aqui no Paraná. Para conversar conosco hoje a respeito de um tema muito especial, estamos nos aproximando do Natal. E o nosso grande homenageado, que é Jesus. E ele escolheu esse tema, Jesus, a luz do mundo. Carlos Augusto, bem-vindo. Bem-vindo, sim. É com imenso prazer que aqui estamos com vocês. Isso aí, seu Carlos. A primeira questão é quem é Jesus? Veja que é uma pergunta muito simples, né? Quem é Jesus? É interessante porque há uma infinidade de definições. O mestre dos mestres, o sábio, o mais sábio de todos os sábios. Mas a doutrina espírita avançou nessa questão para nos deixar claro, com uma certeza inabalável, de que Jesus é o Cristo, é o governador espiritual do nosso planeta. Há ainda também que considerar a definição mística de João no capítulo 1 dos seus registros, quando ele nos diz que Jesus é o Verbo que está com o Criador, com Deus desde o início, e o Verbo se fez carne e habitou entre os homens, e a sua luz resplandeceu nas trevas. Mas eu gostaria de deixar, sim, com uma certeza muito grande, de que, para mim particularmente, a melhor definição é que está no Livro dos Espíritos, na questão 625, que Jesus é o guia e modelo que Deus deu para toda a nossa humanidade. O tipo mais perfeito que foi oferecido, inquestionavelmente. Carlos, tem uma questão. Por que é que Jesus escolheu encarnar, por assim dizer, na Palestina, entre o povo hebreu, entre o povo de Israel? É uma questão interessante, porque Emmanuel... Quem é Emmanuel? O sábio protetor de Chico Xavier, que eu considero o mago da literatura mediúnica, ele nos fala na sua obra Caminho da Luz, que há muitos milênios atrás, milhões e milhões de espíritos foram degredados de um dos mundos do Sol de Capela, da constelação de Cocheiro. Esses milhões de espíritos vieram para a Terra e aqui, sabiamente, Jesus os separou por idiosincrasia, ou seja, por estilos de personalidade, por conveniências, por afinidade. Esses 4 grupos são as castas da Índia, os arianos, os antigos egípcios e os hebreus. Ele fez a preferência pelos hebreus lá na Palestina, porque os hebreus tinham as suas complicações, como nós sabemos, mas era um bloco, era um povo monolítico. Eles eram muito organizados do ponto de vista religioso. E, acima de tudo, Jesus encontraria neles as bases essenciais para a difusão dos seus ensinamentos, como, por exemplo, a certeza do Deus único e dos 10 mandamentos, que são a síntese mais preciosa das leis do Criador. E como é que Jesus procurou preparar o povo hebreu para recebê-lo? Quando a gente estuda o Antigo Testamento, e é importante que assim o façamos, nós vamos verificar com extremada facilidade que houve uma programação sideral. E a gente encontra, então, a presença de verdadeiros missionários da espiritualidade, como Samuel, Elias, Neemias, Jeremias. O canto, o lamento de Jeremias é de uma beleza extraordinária, quando ele diz: vem, ó Senhor, porque o nosso povo já não suporta mais tanto sofrimento. Os nossos velhos já não têm mais coragem de conversar à porta. Os nossos jovens já não cantam mais. Caiu da nossa cabeça a coroa do triunfo espiritual. Vem, Senhor, porque o nosso povo está à míngua no deserto de oportunidades, à espera da morte. E assim avança. Nós vamos encontrar, inclusive, naqueles profetas
mais destacados, mais conhecidos, como Miqueias, que diz claramente: e tu, Belém de Judá, não é tão pequeno assim, porque de ti vai sair o príncipe da luz, o sol da eternidade. E vamos avançando para encontrar em Zacarias falando: exulta, ó filha de Sião, que é Jerusalém, porque já está à porta o Salvador de nossas almas. Malaquias já dá uma outra versão, mas também profética, dizendo que Jesus viria com a força, com a tenacidade do fogo do ourives e da potássia dos lavadeiros. Para quê? Lavar, purificar as nossas almas. Mas a mais notável de todas as profecias, no meu conceito, foi a feita por Isaías, quando ele diz que Jesus viria à terra como se fosse o arbusto verde na ingratidão de um solo árido, que caminharia vergado sob o peso das iniquidades humanas, deixar-se-ia levar por tantas maldades, e assim como um cordeiro divino se locomoveria, se deixaria entregar, sem qualquer reação, sem qualquer reclamação, ao patíbulo da ignorância humana. Mas aí ele afirma, dizendo claramente o que se daria depois. É que quando ele morresse por amor aos homens, os interesses de Deus em suas mãos prosperariam. Carlos, tem uma pergunta que não quer calar. Foi um povo preparado, foi um povo que durante séculos profetizou, vaticinou, previu a chegada de um Messias e, assim, contraditoriamente, traiu, parece a si mesmo, traiu os seus anseios, traiu esse desejo de liberdade e acabou levando Jesus à crucificação. Eu gostaria que o senhor respondesse isso depois do nosso intervalo, Sr. Carlos. Por que Jesus foi crucificado? Pelo povo a quem ele amou. A gente já volta. Um breve intervalo com a resposta dessa questão. Voltamos. Você está assistindo A Vida em Foco. O assunto de hoje é Jesus, luz no mundo. Fique agora com a segunda parte da entrevista. Que bom que você ficou conosco. Nós continuamos com o nosso bate-papo com Carlos Augusto de São José. Jesus, a luz do mundo. Eu havia feito uma pergunta ao senhor, um pouquinho antes do intervalo, que me parece uma contradição enorme, né? Um povo que foi preparado, né, para receber Jesus e, no entanto, o crucificou. É interessante essa questão, porque eles esperavam ansiosamente a vinda do Cristo, que eles chamavam de o Messias, o Rabi. Mas nós temos que entender, e hoje a psicologia humana explica isso com profundidade, que há uma distância imensa entre desejar, querer e fazer. Porque nós todos estamos, de alguma forma, com o nosso inconsciente coletivo, impregnado das velhas manias que habitam em nós há milênios. E era um povo que se manifestava com um orgulho incontrolável e ainda se sustentava na lei da vingança, conforme consubstanciou Moisés na pena de talião, do olho por olho, do dente por dente, do pé por pé, queimadura por queimadura e assim sucessivamente. Ó, de repente aparece o Messias tão esperado e mexe nessas feridas seculares, fazendo doer a esse orgulho. E o orgulho ferido reagiu de uma maneira inesperada, porque Jesus desejava tão somente trazer um novo código ético de relação entre as pessoas e os povos, para avançar nesse progresso que todos nós ansiamos. E eles não puderam entender isso. E foi essa a razão, o senhor acha, que levou aquele povo a condenar e crucificar exatamente, Jesus. Que acabou estabelecendo um karma coletivo para toda a sociedade, de alguma forma, em que pese, é bom lembrar, todo o apoio que a espiritualidade deu para que nós pudéssemos entender que nós estávamos numa época diferente. Há um fato histórico que é relevante, que nós gostaríamos de fazer sobressair, que foi a chamada, como a história nos conta, da Pax Romana. Vejam só, quando Otávio Augusto, que depois se intitulou César Augusto, assumiu o Império Romano, 14 anos antes do Cristo, as coisas se modificaram totalmente no mundo ocidental. As guerras cessaram. E então começou a haver um surto de progresso
que nem eles puderam compreender, como muitos historiólogos ainda hoje não conseguem compreender. Mansões, casas populares foram construídas, jardins, aquedutos, banhos públicos, calçamentos, estradas foram abertas, apareceram grandes nomes da poesia, da literatura, que decantaram a presença dessa paz, como Tito Livio, Horácio, Virgílio. Aquele período tinha no mundo aproximadamente, vejo, isso é de pasmar, cerca de 3 milhões de escravos. E eles viviam permanentemente se rebelando. De repente eles sossegaram. Comida se produzia em grande quantidade, o povo estava feliz. Isso resultado de quê? Da aproximação dessas grandes e luminosas falanges que vieram à Terra para preparar o caminho do Senhor. Carlos, na vinda para cá, sabendo que nós falaríamos a respeito de Jesus, uma pessoa me perguntou, mas os espíritas são cristãos também? O que o senhor poderia dizer sobre isso? Os espíritas se enquadram entre os cristãos? Inequivocamente somos, né? Somos espíritas cristãos. Agora, a gente tem que ressalvar que nem sempre nos comportamos como deveríamos. Opa. É aquilo que os estudiosos chamam de cristãos nominais, que são, vamos dizer assim popularmente, da boca para fora, não é? Até porque Allan Kardec deixou isso muito claro no Evangelho segundo o Espiritismo, e nós temos que humildemente compreender que o verdadeiro espírita, e não o espírita nominal, é aquele que combate as suas más inclinações, que busca a sua reforma moral. Sem isso não há a nossa contribuição para a melhora do mundo. É aquela advertência, inclusive, que Paulo fez a Timóteo, que muitos de nós, nesse período, seríamos levados por espíritos enganadores e que blasfemaríamos, fugiríamos da fé. Ainda agora tomei conhecimento da nova obra de Edivaldo Ilumina-te, quando Joana de Ângeles fala, está perplexa e a espiritualidade um tanto quanto entristecida pela fuga de muitos de nós. Isso, então, confirma o que nós estamos afirmando. Daí a importância de estarmos vigiando constantemente os nossos atos, para não cairmos em tentação. Mas voltando aos textos do Evangelho ou dos Evangelhos, há fatos que podem ser considerados marcantes e que poderíamos citar em relação a isso que o senhor disse? Há profecias, há prognósticos em relação a essa deserção, a esses momentos que vivemos no mundo hoje? Há um momento, né, em que o próprio Cristo disse, muitos falarão em meu nome, profetizarão em meu nome, afastarão espíritos malignos em meu nome, curarão em meu nome, mas eu a eles direi, afasta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso é marcante, porque essa advertência, eu entendo quem que ele falava? Hoje para nós espíritos, porque somos nós que preenchemos esses aspectos da expulsão de demônio, na desobsessão, na cura, através das sessões que fazemos, muitas vezes através do próprio passe, e profetizamos que em linguagem antiga é mediunizar. Daí porque a gente entende que essa advertência veio de frente para a gente. Isso é muito grave, hein, seu Carlos? Seu Carlos, nós temos alguns minutos ainda e eu gostaria que o senhor deixasse aí as suas considerações finais, a sua mensagem. Estamos pertinho do Natal, corações mais sensibilizados. É verdade, é verdade. A palavra está com o senhor. E que época gostosa, né? Que clima maravilhoso, que novembro já começa a gerar, não só pela movimentação comercial, isso é um fato à parte, mas é porque a gente sente que realmente a espiritualidade está se aproximando, de alguma forma, para nos abraçar e intuitivamente fazer com que nós lembremos do aniversariante, né? Mesmo porque nós fazemos muitas festas e nada de contrário, é a festa da fraternidade, e em família isso é gostosíssimo. Mas quando a gente lembra que o aniversariante gosta de receber o presente que mais lhe agrada. E quando Jesus pediu que nós amássemos uns aos outros e também aos inimigos, ele quis dizer que o melhor presente que ele gostaria de receber é a manifestação desse amor. E nós temos aí um estado riquíssimo como o Paraná, inquestionavelmente em relação ao resto do país, mas nós temos bolsões de misérias. Nós temos esses invisíveis que perambulam, como a viúva, o velho, o jovem drogado, a criança, a abandonada, como ainda há pouco a nossa irmã se referia, com o problema da adoção. Essas crianças que se arrastam pelo mundo, dormindo debaixo de marquises e tendo apenas a companhia de ratos e baratas.
e que passam desapercebidos por força do egoísmo que ainda domina os nossos corações. E eu gostaria de lembrar, nessas minhas palavras finais, que definitivamente não há milagres. E que nós muitas vezes deixamos de receber porque não fazemos pelos outros. Porque Deus só lembra daqueles que não esquece de seus irmãos necessitados. Carlos Augusto, em nome de todos, né, a gente gostaria de deixar aqui nosso registro de gratidão, as suas palavras, e desejar a você que ficou conosco desde a inauguração, desde a estreia do nosso programa, um Feliz Natal também. Muito obrigado, senhor Carlos. Olha, obrigado a vocês pela oportunidade. Fique conosco, ainda teremos o quadro Espiritismo Esclarece e as pérolas do Evangelho na regência do notável pesquisador, juiz de direito no Tribunal de Minas Gerais, Haroldo Dutra Dias. Muito obrigado.